Seja muito bem-vindo à nossa conversa de esteta de hoje, né? Aqui é um espaço para a gente discutir estratégias de como nós podemos entregar melhores resultados estéticos para os nossos pacientes e como que a gente pode se tornar um profissional diferenciado aí no mercado, né? Eu sou Júlia Almeida, eu sou dentista e biomédica esteta e hoje nós vamos conversar sobre como atrair mais clientes aí pro nosso espaço, para sua clínica, pro seu consultório, né? Eu não sei qual é o nome aí que vocês costumam dar aí pro seu centro de estética. Eu já queria aproveitar, antes de nós começarmos a falar aí sobre esse tema, a te convidar a me seguir nas redes sociais, tanto no YouTube, tanto no Instagram, a ativar aí as notificações para que você receba e seja sempre informado quando eu postar algum conteúdo nas redes sociais, porque hoje eles têm integrado cada vez menos, né, sobre as nossas postagens. Então, quando você ativa aí as notificações, você é notificado de que eu fiz alguma postagem. Então, se porventura o meu conteúdo agrega valor aí para você, não esqueça de ativar as notificações, né? E hoje nós vamos conversar como atrair mais clientes e o que acontece com isso. Eu tenho um curso que chama o curso Você do Topo, Análise e Interpretação de Exames Laboratoriais para Estética. Eu realizei uma pesquisa com esses alunos que participam desse curso para conhecer um pouco mais sobre esses alunos, saber quais são as principais dificuldades dele, né? Para ver como que eu posso melhorar a minha entrega de conteúdo e também o meu curso. E eu percebi que a grande maioria dos profissionais estetas, eles querem se tornar uma referência, eles querem aumentar a sua credibilidade, eles querem ser valorizados e reconhecidos no mercado, mas eles têm também a dificuldade, né, de captar pacientes, de atrair pacientes. Então, eu acho relevante nós conversarmos sobre isso, porque já que é aí uma dificuldade na grande maioria, nós precisamos de discutir estratégias para que a gente consiga solucionar e encontrar alternativas para resolver aí esse problema. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como que vocês vão atrair esses clientes e principalmente atrair clientes em potencial, né? O que eu falo em atrair clientes em potencial? É atrair aquele paciente que está procurando pelo seu serviço, aquele paciente que às vezes ele nem sabe ainda que ele precisa de fazer um procedimento, mas se você orientar, aí ele vai se interessar em fazer o procedimento. Então nós temos alguns tipos de estratégias que a gente chama de funil. O que é isso? Uma coisa é você abordar aquele paciente que já sabe o que ele quer, que já sabe o que ele procura e que ele quer fazer um certo procedimento. Outra coisa é você abordar um paciente, né? Não é abordar, é você conscientizar um paciente de que ele precisa de fazer um procedimento. Então, ele vai descobrir que ele precisa fazer o procedimento. Então, é aquele paciente que nem está procurando ainda, né? Então, nós conseguimos abordar todos esses tipos de cliente para o nosso espaço, desde que a gente use estratégias para almejar, para alcançar, para atingir esse paciente, tá? Então, nós vamos verificar tudo isso. Então, quando eu falo em atingir os pacientes, certo? São aqueles pacientes que têm interesse, que estão dispostos e que têm condição de gastar numa clínica de estética, de poder investir numa autoestima, numa beleza, numa saúde, de modo que a gente, como profissional esteta, a gente possa aí, oferecer os nossos serviços a esse paciente, né? Então, a oportunidade que a gente tem atraindo um paciente correto, atraindo um paciente com alto valor, não, em alto potencial, a gente vai conseguir certamente ter mais pacientes, mais indicações de pacientes, nós vamos conseguir automaticamente ter mais reconhecimento e, consequentemente, nós vamos ter mais dinheiro também. Por que isso? Porque quando a gente consegue atrair o paciente certo
eu estou partindo do princípio de que nós vamos entregar bons resultados para esse paciente e que você vai exercer o seu trabalho como esteta com qualidade. Então, uma vez que você exerceu o seu trabalho com qualidade, aquele paciente que passou por você, ele tende a gostar de você, a gostar do seu trabalho e, consequentemente, ele vai te indicando outros pacientes. Mas hoje não dá mais para a gente pensar somente em indicações boca a boca, né? Indicações de paciente. Nós precisamos sim contar com essas indicações, isso é muito importante. Aliás, o paciente que vem até nós por indicação de um paciente nosso, a chance desse paciente se fidelizar conosco é muito maior, tá? Mas não é o suficiente a gente viver somente de pacientes de indicação. Então, nós precisamos de atrair esses outros clientes. E quanto a gente entrega procedimentos que são eficientes, resultados que são bons, esse paciente começa a nos respeitar, a nos valorizar. Ele passa a enxergar a partir de nós como autoridade, como pessoa que entende aquele assunto, que sabe o que está falando, né? E a parte do dinheiro, lógico, que quanto mais a gente atende, mais dinheiro a gente ganha. Isso é excelente, porque apesar do dinheiro não ser a única coisa do planeta, ele é essencial, porque a gente consegue fazer os nossos planos, comprar insumos, nos sustentar, nos manter através disso. Então é muito importante que a gente consiga esses pacientes em potencial, para que a gente consiga vender procedimentos para os nossos pacientes, procedimentos bons, procedimentos com valores justos, para que a gente consiga comprar uma mobília para a clínica, trocar essa mobília, melhorar, fazer uma reforma, fazer um investimento, a melhorar aí nossos insumos. Então é importante a gente ter, aí a gente pensar também no financeiro, né? Por que não? A gente necessita aí do financeiro para as nossas coisas, né? E aí eu queria compartilhar com vocês algumas situações de 3 alunos meus que eles estavam em situações mais delicadas, e aí eles foram através de captando dessas dicas que eu geralmente dou para ir captando esses pacientes, e as coisas foram melhorando. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele chama Gleison, ele é da minha 3ª turma do curso Você no Topo. E ele é praticamente recém-formado, ele terminou biomedicina no ano passado, se eu não me engano, no meio do ano passado. Ou seja, ele é um aluno que ele está recente no mercado, né? Então ele está se especializando em estética e está começando aí esse caminho. E ele tinha dificuldades de abordar o paciente e de vender serviços para o paciente. E junta por vários motivos, junta pela falta de experiência também dele, porque vamos lembrar que ele é um profissional recém-formado, que está em especialização, também pela falta de confiança que ele tinha, porque nós temos também as nossas limitações quando a gente termina uma graduação, né? Apesar de nós sermos graduados, o que coloca a gente à prova é o campo de batalha. A gente aprende muito mais na vivência, na experiência clínica, na nossa rotina, do que somente com a teoria de faculdade. E o que aconteceu? Quando ele começou a usar estratégias para selecionar alguns pacientes, a cobrar consulta, a dar umas orientações melhor para o paciente, a trabalhar em relação a tráfego orgânico, tráfego pago, hoje ele consegue selecionar os pacientes que ele quer. Por que selecionar? Porque através disso ele consegue ir eliminando aqueles curiosos, aquelas pessoas que querem só ir lá, sugar o seu conhecimento e acabar fazendo o procedimento numa outra clínica mais barata, tá? Então ele conseguiu através disso selecionar os seus pacientes. Hoje ele cobra consulta e ele consegue também atender menos pacientes e ganhar mais. Por quê? Porque ele conseguiu, ali na cidade dele, no interior de Minas, a se tornar uma referência. Então os profissionais hoje, os pacientes hoje querem passar com ele, porque ele tem um conhecimento a mais aí para oferecer. E lembrando que ele é um profissional que está aí há pouco tempo no mercado, tá? Eu tenho também um aluno que é o Sidney, ele é da minha 1ª turma do curso de exames laboratoriais. O Sidney, quando começou a pandemia, ele estava numa situação de extrema vulnerabilidade financeira, tanto que ele relatou que ele estava para fechar o espaço dele.
E quando ele começou a implementar algumas estratégias, associado, lógico, a outros conhecimentos de fisiologia, enfim, ele conseguiu atrair mais pacientes. Hoje ele é uma clínica integrativa de referência. Ele também está atendendo menos e cobrando mais. E ele inclusive relata a seguinte coisa, que hoje ele não faz mais limpeza de pele a 80 a 100 reais. Que hoje ele valorizou que a clínica dele hoje é uma clínica que os pacientes procuram pelo atendimento e pelo diferencial que ele pode oferecer. E por que ele fez isso? Isso caiu do céu? Não, ele usou estratégias específicas para atrair aquele perfil de paciente que ele almeja, que é o objetivo dele, tá? A aluna Fabiana, que ela é dentista e ela é da 3ª turma do curso, ela relatou que ao aplicar algumas estratégias que nós vamos ver hoje durante a live, os pacientes enxergam nela muito mais credibilidade e os pacientes, ela recebe muito mais indicações de outros pacientes. A agenda dela está cada vez mais cheia e ela está super satisfeita, porque é isso que ela queria. Ela queria uma agenda cheia, ela queria trabalhar. Por quê? Porque nós que somos autônomos, né? Nós que somos aí profissionais liberais, se nós não trabalharmos, nós não recebemos. Correto? Nós profissionais estetas somos assim. Então nós precisamos de trabalhar, e quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. Só que ninguém quer fazer uma carga horária de 12, 15 horas por dia e chegar no final do dia e ter ganhado pouquíssimo, tal ponto de não conseguir nem se manter. A gente quer sim trabalhar bastante, eu vejo que a gente não importa, eu tiro por mim, a gente não importa de trabalhar até emendar alguns horários extras, mas no final do dia fala assim, putz, cara, que legal, valeu, hoje eu ganhei tanto, eu fiz tanto, eu agreguei na vida tanto, hoje foi um dia produtivo, tanto financeiramente quanto de contribuição para com o seu paciente. É isso que vale, é isso que faz com que o nosso ego fique satisfeito e faça também com que a gente fique motivado a acordar no dia seguinte e ir trabalhar, né? E aí, o que eu percebo que os alunos, né, geralmente comentam? Primeiro eu não recebo indicações. Então, nós precisamos de começar a chamar a atenção para o que está acontecendo, porque uma vez que a gente verifica onde que está a falha, fica mais fácil de nós corrigirmos, fica mais fácil da gente melhorar aquele ponto. Então, olha só, se você é um profissional esteta que você não está recebendo indicações dos seus pacientes, você precisa verificar que alguma coisa está errada. Porque um paciente que gosta do seu trabalho, que gosta do seu atendimento, que gosta dos resultados que você proporciona, esse paciente tende a te indicar para outros pacientes. E o paciente que vem por indicação, ele gosta de falar, ele se sente satisfeito de falar. Ele geralmente fala assim, nossa, o fulano passa aqui e ele gostou tanto, foi só elogios, ele fez isso e isso, foi maravilhoso. A mancha dele melhorou tanto que eu quero também. Ele perdeu X de gordura, X de... Enfim, ele sempre vem e fala assim, nossa, aconteceu isso com fulano e eu gostei tanto que eu quis vir também. Então, se porventura isso não está acontecendo com os seus pacientes, se você não está recebendo esse tipo de indicações, você precisa sim refletir e pensar o que você pode fazer para melhorar a entrega dos seus resultados, o que você pode fazer para acolher melhor o seu paciente, para proporcionar ao seu paciente um conforto, um carinho, um ambiente agradável, um procedimento aí que tenha resultado e durabilidade. Então isso não cabe a mim a sinalizar, a apontar. Você precisa refletir o que eu posso melhorar para que eu receba mais indicações. Tá? Então isso aí é um passo a refletir. É bom que vocês vão anotando essas dicas, porque aí depois no final, quando vocês juntarem as ideias e que vocês forem refletir sobre isso, vocês possam fazer aí uma autoavaliação, tá? E através dessa autoavaliação é que vocês mesmos vão encontrar alternativas para melhorar. Outra coisa também que é muito comum, né? Eu faço de tudo para atrair o meu cliente, mas a minha agenda ela vive cheia de lacunas. Então alguma coisa pode estar acontecendo. Quando você fica... Sabe aquele ditado assim, esmola demais, santo desconfia?
Ai, tá fácil demais, não dá valor. A pessoa precisa de sentir um pouco de escassez, de ver um pouco que você é limitado, que você não está ali disponível à disposição dela. Por quê? Porque o paciente que ele percebe que você está ali constantemente à disposição dela e que você está precisando muito mais que ela feche o procedimento do que ela precisa do resultado, ou seja, se o paciente entende que é muito mais importante para você que ele feche do que para ele resolver a disfunção estética, esse paciente não vai te valorizar. E se esse paciente não vai te valorizar, ele vai lá, ele suga o seu conhecimento e ele acaba fazendo com outro profissional. Às vezes, até com outro profissional que cobra mais caro. Por quê? Porque o paciente ele ainda entende que o mais caro é melhor, tá? Não estou pedindo para vocês cobrarem mais caro. Estou apenas falando para vocês refletirem e ir ajustando o que nós estamos conversando hoje com a sua realidade e através disso vocês vão ajustando aí as necessidades, tá? Mas quando você trabalha, eu vou falar até um termo bem vulgar, quando nós temos aí essa prostituição de preço no mercado, o paciente geralmente ele opta por fazer às vezes com o profissional que cobra mais caro. Por quê? Porque ele entende que o profissional que cobra mais caro, ele estudou mais, ele está mais preparado, está mais capacitado e o procedimento vai ser melhor. Por quê? Porque ele ainda associa que o mais caro pode ser que seja melhor, tá? E nós temos também que pensar em estratégias para fechar com o paciente que vem até nós. Por quê? Porque nós temos duas maneiras de atrair pacientes, tá? Primeiro, aqueles pacientes que vêm até nós, tipo assim, por indicação, ou estava passando por lá e apareceu, enfim, o paciente chegou até você. Se ele chegou até você é porque ele tem uma necessidade, ele tem uma disfunção estética, ele quer melhorar a sua beleza, quer melhorar a sua autoestima, alguma coisa ele tem. Então, se o paciente veio até você, ele já está ali na sua sala, no seu espaço. Então, você precisa de apresentar recursos, de apresentar alternativas diferentes no mercado para que você segure esse paciente, para que você feche esse paciente. Por quê? Porque você ter uma agenda cheia de avaliação não conta. Você tem que ter uma agenda cheia de procedimentos para ser executado, para fechar sessões, para fechar protocolo, para terminar um procedimento e fazer outro procedimento, terminou um protocolo, faz outro protocolo. É disso que a gente vive. Então, ter a agenda cheia de avaliação de pacientes que não fecham não resolve, tá? Então, essa é uma opção. A segunda opção é como fazer o meu paciente chegar até mim. Então, tudo isso nós vamos verificar. Então, são duas alternativas diferentes. Primeiro, é fazer ele chegar até mim. Segundo, ele chegou. E agora, como que eu fidelizo esse paciente? Como que eu fecho o meu protocolo? Como que eu faço ele passar o cartão e começar o procedimento? Então, tudo isso nós vamos verificar aqui, tá? Então, quando o paciente ele já está lá no seu espaço, que ele já está na sua clínica, esse é um paciente que ele já está te dando a informação, eu quero fazer alguma coisa. O paciente que chega e ele quer fazer alguma coisa, metade da venda já está pronta, gente. Metade do serviço já está feito. O que você tem que fazer para fechar esse paciente ou não? Entenda uma coisa, não é preço. Não se diminua, não se desvaloriza. Não é preço. O paciente ele está disposto a pagar pelo valor justo, desde que você oriente, convença e apresenta argumentos do porquê que você tem aquele serviço para ele. E outra coisa, nunca justifica o seu preço. Por exemplo, é esse valor por isso, por isso, por isso. Não, é esse valor e ponto. Os benefícios do tratamento são esses, são esses, são esses, são esses. O tempo de execução vai ser isso. A próxima sessão vai ser tanto. Por quê? Porque o paciente, às vezes, ele necessita de uma condição melhor para pagamento, uma facilitação de pagamento e não de preço. Porque se fosse por preço, as clínicas VIPs, as clínicas tops, que só atendessem a nata do A, elas não estariam talvez tão cheias. Nós temos paciente para todos os bolsos e todos os pacientes pagam. O que você precisa de fazer é adequar a forma de pagamento para cada paciente, tá? Então, assim, se o paciente chegou até você e o paciente não está fechando o protocolo,
O problema não está no paciente, está em você. É você que não está conseguindo fazer com que o seu paciente enxergue que você é o profissional que ele procura, que você é a solução para o problema dele, que você é o melhor nesse meio, tá? Então nós temos que pensar tudo isso daí. Então, pensando em todas essas alternativas que nós já conversamos, se você não está conseguindo fechar com o teu paciente, você não está conseguindo atrair o desejo dele. E como que você pode solucionar isso? Você precisa de criar uma urgência para o seu paciente. O seu paciente precisa de entender que aquilo é uma prioridade. Aí você vai falar assim, nossa, Júlia, mas estética não é prioridade. Estética é ostentação, estética é luxo, estética é se sobrar, faz estética. Não, gente. Eu não sei se vocês têm olhado aí na literatura, mas durante a crise da pandemia que nós vivemos, 2020 e 2021, o mercado de estética foi o mercado que mais cresceu. Ele está movimentando bilhões de reais por ano. Ou seja, se é o mercado que mais cresceu em cima de uma crise, não existe crise, vocês concordam? O paciente está disposto. E outra, quando a gente trabalha com ego, com beleza, com autoestima, com vaidade, isso não tem crise. O paciente que faz botox uma vez, ele gosta tanto do resultado de botox que ele vai querer fazer botox mais vezes. O paciente que tinha uma alopecia, que se sentia feio, calvo, com o ego baixo e você conseguiu resolver o problema da alopecia dele, é um paciente que tem gratidão por você e vai querer fazer vários outros protocolos que você sugerir. Não somente de cabelo, mas de outras coisas. É um paciente que vai te indicar para outro paciente. Um paciente que tinha mancha e você conseguiu clarear, é um paciente que está com um ego muito mais elevado, a autoestima super feliz. É um paciente que se olha no espelho e se enxerga bonito. Esse paciente, ele vai pagar pelo seu serviço. Então, entenda, gente. Mesmo com crise, mesmo com a pandemia, mesmo o Brasil aí com tudo elevado, com tudo caro, o custo de vida aumentou, o mercado de estética é o que mais cresce. Tá? Ele cresceu mais de 500% nos últimos 5 anos. Ou seja, nós somos privilegiados por estar aqui nessa área, tá bom? E aí, como que você pode, gente, estimular a urgência no seu paciente? Aí agora eu sugiro que vocês anotem, que eu vou falar algumas perguntinhas para vocês fazerem para os pacientes. E é bacana que vocês anotem isso e comecem a colocar isso em prática. Porque aí vocês vão sentindo as reações dos pacientes, como que os pacientes vão se comportando perante isso, e você vai ajustando isso para sua realidade, vai lapidando, melhorando e as coisas vão influenciando. Então vamos lá. O que eu quis dizer para você até agora? Que se seu paciente chegou, que nós estamos até esse momento conversando sobre o paciente que já está lá no seu consultório. O paciente está lá e você não conseguiu fechar. Então o que eu disse? Se você não fechou um protocolo, o erro, a adaptação, o ajuste está no profissional esteta e não no paciente. O que eu quis dizer com isso? Que você não está conseguindo passar para o seu paciente aquela prioridade, aquela urgência. Para você conseguir atrair, criar essa urgência do seu paciente, começa fazendo algumas perguntinhas. A primeira que você pode fazer é o seguinte: quanto ao problema, quanto à disfunção, por exemplo, a disfunção X, né? Quanto à disfunção X, o quanto está custando para você? Por que isso? Porque às vezes o paciente, ele trabalha com beleza, ele trabalha com eventos, e aí ele tem, por exemplo, uma pele que não está tão bonita, ou ele tem uma mancha, ou ele está cheio de acne, enfim, ele tem uma disfunção a nível de pele. Aquilo pode influenciar diretamente no trabalho dela, diretamente no ganho dessa paciente. Então você precisa de entender o seguinte: essa disfunção estética que você apresenta hoje, que seja ela de pele, de cabelo, de corpo, enfim, a queixa que o seu paciente chegou até você, essa disfunção X, o quanto que ela custa para você? Qual é o prejuízo que ela está te causando? Aí você faz a pergunta e cala, deixa o paciente refletir, deixa ele pensar. Por quê? Porque aí ele vai começar a mexer com o ego dele. A segunda pergunta que você vai fazer para o seu paciente é o seguinte: quanto tempo
e dinheiro você já perdeu tentando resolver essa disfunção estética com outro profissional? Aí ele vai saber. Porque o paciente que ele fica procurando preço, às vezes, ele já passou e feito macaco de galho em galho, vários profissionais procurando aí milagres e não conseguiu. Então você tem que lembrar isso para ele, tá? Porque quando você faz essa pergunta para ele, ele vai lembrar de todos os profissionais que ele já passou, que ele já pagou e que ele não teve resultado. E aí você tem que ser diferente. Você tem que ser um profissional que faça e que dê resultado, que proporcione resultado para esse paciente, tá? Porque para ser mais um profissional, aí você não vai conseguir aumentar e atrair mais clientes nunca. Para ser mais um no mercado, não precisa, o mercado já está cheio. Você precisa de ser destaque, tem que ser diferente, tem que ser bom naquilo que você propaga, tá bom? Outra pergunta que você vai fazer para ele, vai anotando aí, gente. Quão importante é para você resolver essa disfunção estética uma vez por todas? Por que é importante que você frise de uma vez por todas? Porque uma coisa é você tratar no paliativo, outra coisa é você resolver o mal pela raiz. Se você é um profissional estético que tem condições de resolver a disfunção estética do seu paciente pela raiz, você precisa destacar essa ênfase a teu favor. E vocês... Quem é meu aluno, por exemplo, que trabalha com exames, que consegue avaliar o paciente internamente, avaliar as funções metabólicas, tem essa condição de conseguir resolver o mal pela raiz. E vocês têm que também conseguir resolver esse problema. Tanto para rosácea, telangiectasias, para mancha, tudo isso hoje é possível de reverter uma vez por todas, desde que você esteja preparado para isso. Quando você argumenta isso para o paciente, né? Você quer resolver isso uma vez por todos, isso já vai desejar cobiça para esse paciente. Por quê? Quem é que não quer resolver um problema uma vez por todas? É o que nós queremos, é o que a gente almeja. Então faça essa pergunta para o paciente. Lembre-se, cada pergunta que você fizer, você vai fazer, olhar nos olhos do paciente e aguardar uma resposta. Tá? Não faça uma pergunta em cima da outra, faça e olha para ele como se você estivesse interrogando ele, como se você quisesse que ele te desse uma satisfação. Por quê? Porque você quer sim que esse seu paciente vá respondendo essas perguntas, porque aí você vai estar quebrando as objeções dele. Aí você vai estar facilitando o paciente de poder fechar o seu orçamento. A última pergunta, a quarta pergunta que você vai fazer para ele, né? Se você continuar tendo essa disfunção estética e não tratar, você sabe o que isso pode acontecer? E isso é muito interessante porque assim, todas as disfunções estéticas que o paciente apresenta, todas, gente, todas em caixa alta. As disfunções estéticas que nós temos é um sinal do nosso corpo nos avisando que algo internamente não está bem. Ou seja, como se as engrenagens começassem a sair do eixo e pro corpo, pro organismo te avisar que algo está começando a bagunçar, ele faz uma disfunção estética. Então a disfunção estética nada mais é do que um alerta do universo para te falar assim, olha, o teu metabolismo está começando a bagunçar, está começando a não funcionar bem, está tendo uma desordem metabólica aqui. Então o que acontece? Se você conseguir explicar para o seu paciente isso e conseguir explicar para ele a questão seguinte, olha, essa disfunção estética é um sinal, é um reflexo de tal coisa. E se você não cuidar hoje dessa disfunção estética, você vai evoluir para isso. E, gente, apresente os isso e isso. Então, assim, faça a pergunta. A pergunta é, se você continuar tendo esta disfunção estética e não tratar, você sabe o que pode acontecer? Perguntou? Aguarda a resposta do paciente. Ele vai te falar que não, ou ele vai te falar que sim, ou ele vai falar que não importa, mas alguma coisa ele vai falar. E aí, de acordo com essa alguma coisa que ele falar, você vai lá e quebra essa objeção. Como que você vai quebrar essa objeção? Apresentando argumentos. Olha, hoje você está apresentando, por exemplo, uma pele ressecada. Uma pele ressecada, ela pode ser sinal de que o paciente tem hipotiroidismo.
Se você não cuidar disso agora, esse seu hipotireoidismo pode evoluir para um Hashimoto, uma doença autoimune de Hashimoto. Se você não cuidar do seu hipotireoidismo, você pode vir a ter uma menstruação cada vez mais com fluxo muito intenso. Você vai perder muito sangue, você vai perder muito ferro, você vai desproteger o teu endométrio. E o que acontece com isso? Você vai virar uma pessoa anêmica, cansada, fadigada, indisposta, com falta de concentração. Ou seja, quando você fizer essa pergunta para o paciente, que o paciente te responder uma coisa, você tem que estar amparada de argumentos para quebrar essa objeção. Entendeu? Então você tem que ter aí embasamento e conteúdo para poder ir eliminando essas objeções do paciente. E a última pergunta que você vai fazer para o paciente é o seguinte: se nós conseguirmos resolver essa disfunção, como que você vai se sentir daqui para frente? Como que você vai se olhar no espelho e enxergar? Como que você vai se comportar na sociedade, no seu trabalho, enfim? Apresenta para o seu paciente como que ele vai se enxergar melhor, como que ele vai ficar mais bonito. Aí você apresenta as alternativas e cala. Por quê? Porque você fez uma pergunta, agora dá a resposta, tá? Por que você vai fazer essas 5 perguntas para o seu paciente? Porque aí você vai fazer com que o seu paciente entenda a urgência de tratar aquela disfunção estética, a urgência de fechar o protocolo com você. Então você criou uma urgência no seu paciente. Aí o seu paciente vai entender que aquilo é importante. Então isso é bacana. Essas perguntinhas, gente, elas são o pulo do gato. Espero que vocês tenham anotado aí, tá? Então quando você apresenta, quando você questiona isso com o seu paciente, você está nada mais do que deixando muito claro para ele sobre a urgência, sobre a necessidade daquele paciente conseguir resolver aquela disfunção estética o quanto antes. Ou seja, você está fazendo com que ele enxerga que resolver aquela disfunção estética a partir daquele momento é uma prioridade na vida dele. E o paciente que tem uma prioridade, ele vai resolver a prioridade. Porque prioridade é prioridade. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Tudo que nós conversamos até aqui, até esse momento, foi pra gente segurar aquele paciente que já está lá dentro da clínica e ainda não pagou, e ainda não fechou o protocolo. Então todas essas alternativas que nós conversamos até aqui é para esse paciente que já está lá. Por quê? Porque eu enxergo o seguinte, que atrair mais pacientes não é somente ter o paciente no consultório, é ter o paciente dentro do consultório, mas ter o paciente que paga, certo? Aí sim, quando ele passar o cartão, nossa, legal, agora sim vamos começar a fazer alguma coisa, correto? Agora nós vamos pensar na segunda opção, no segundo problema que nós temos. Qual que é o segundo problema? Como fazer esse paciente chegar até mim? Como que eu vou atrair esse paciente para ele vir ali na minha clínica? Então agora, para essa parte, nós vamos começar a usufruir das redes sociais. Por que das redes sociais, gente? Às vezes pode ter alguém aqui que tem uma certa aversão às redes sociais. Mas hoje, vocês precisam entender o seguinte. Ou vocês estão dentro das redes sociais, ou vocês estão fora do mercado. Por quê? Porque as redes sociais, ela virou assim o outdoor, ela virou a nossa televisão, o nosso canal de propaganda. Por que vocês acham que um paciente ele quer passar com um profissional X e não com Y? Porque o X ele tá ali na internet se destacando, se divulgando, impulsionando ali o teu nome. Então tá tão ali na cara que o paciente tem ele como uma autoridade. Olha só a Coca-Cola. Vamos pensar na Coca-Cola. A Coca-Cola é um refrigerante excelente desde que o mundo é mundo. A Coca-Cola é top. Se você for pensar, a Coca-Cola é tão top que às vezes ela nem precisava mais de propaganda. Porque Coca-Cola, o bebê já nasce falando Coca-Cola, não é verdade? Não, não é verdade. Porque se fosse verdade, a Coca-Cola não investia em propaganda. Você vê Coca-Cola hoje em tudo quanto é lugar.
Você entra nos estádios de futebol, tem Coca-Cola. No aeroporto tem Coca-Cola. Você abre o telefone, aparece alguém tomando Coca-Cola. Você vai num restaurante, tem uma foto de um cardápio maravilhoso. Tem a foto do prato e de uma Coca-Cola. Então, o que acontece? Esses sinais faz com que o paciente deseje uma Coca-Cola. Então, você estar nas redes sociais faz com que o paciente deseje você, deseje o seu procedimento, deseje as suas orientações, o seu atendimento. Então, vocês precisam de começar a estar nas redes sociais. E foi relatando, diagnosticando essa queixa, essa dúvida, essa dificuldade, é que eu coloquei dentro do meu curso de exames laboratoriais voltados para a estética, 3 módulos totalmente voltados para tráfego pago. Por quê? Porque vocês precisam de entender como que funciona o tráfego, como que funcionam as redes sociais, como que funciona a parte orgânica, para que você consiga atingir o seu paciente-alvo. Vocês já pararam para pensar que se você for no Google e falar assim, vou olhar assim, máquina de lavar, tal coisa. Você pesquisou lá uma máquina de lavar. De repente, começa a aparecer trocentas mil propagandas de máquinas de lavar no seu celular. Por que que isso acontece? Porque existe pixel, existe tag, existe marcadores de páginas que a gente consegue sinalizar para as redes sociais e cada vez que alguém pesquisa por X coisa, esse meu Pix ele é ativado e ele começa a distribuir conteúdo para você. Então, o que vocês vão fazer nas redes sociais? Eu vou apresentar para vocês recursos que vocês vão conseguir disparar isso nas redes sociais, que quando o seu paciente falar assim, eu quero fazer um botox, você vai aparecer lá para ele. Eu quero fazer um peeling, você vai aparecer lá para ele. Eu estou procurando como que eu faço redução de medidas, você vai aparecer lá para ele. E olha que interessante, você consegue direcionar a tua campanha para a sua cidade, para o seu público-alvo, para a faixa etária que você quer, tudo que você quer. Só precisa de você saber usufruir sobre isso, tá? Então, para a gente começar a pensar aí nas redes sociais, a primeira coisa você tem que aceitar que você precisa estar nas redes sociais. Isso é uma realidade, não dá mais. Ou você está nas redes sociais ou você está fora do mercado, infelizmente. E isso não é uma regra que eu criei, é uma regra que o marketing criou, que o mercado criou. Então, ou a gente se adapta a essas regras ou a gente fica fora. Tá? Então, vocês precisam estar. Quais redes sociais? Todas possíveis e imaginárias. Mas a mais importante hoje, na atualidade, ainda é o Instagram. É aqui no Instagram que o seu paciente está. É aqui no Instagram que ele fica passando posts para passar o tempo. E nessa passada de post ele vai ver alguma coisa sua que vai despertar o interesse dele. Então, primeira coisa, queira estar nas redes sociais. Segunda coisa, na sua bio você precisa de mostrar para o seu paciente que você é o profissional certo que ele está procurando. Por quê? Entenda bem, nós temos inúmeros profissionais vendendo inúmeros serviços. Se a sua bio não tiver lá qual que é o seu serviço, qual que é o seu destaque, qual que é o seu diferencial, qual que é a coisa boa que você oferece, você vai ser mais um que ele vai fazer assim, passou. Então você precisa de ter ali na sua bio qual que é o seu destaque. Então na sua bio, anota aí que isso é importante. Na sua bio você tem que ter o teu nome. Se você tem o seu Instagram, por exemplo, com nome de clínica, tipo assim, espaço X, sei lá, tá? Se você tem no seu Instagram o nome da sua clínica, não deixe de colocar o teu nome ali na bio. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. Se você deixar o seu Instagram tão profissional a tal ponto da pessoa que começar a conversar com você não se identificar com o humano, essa pessoa procura outro. Por quê? Porque gente conversa com gente. Gente faz amizade com gente. Tudo bem? Então, se o seu Instagram tem nome de clínica, coloca lá embaixo o seu nome.
de maneira fácil, tá? Que essa pessoa consiga ler, interpretar e gravar aquele seu nome lá. Coloca a sua formação. Depois você vai colocar o seu diferencial. Você é boa em quê? Qual que é o seu destaque? Você quer ser reconhecida e valorizada em quê? O que você faz de melhor? Por exemplo, nós profissionais estetas, nós temos um leque de opções de trabalhos para fazer. Leques. Mas cada um é bom em alguma coisa. Tipo, eu posso ser melhor em harmonização facial. Você pode ser melhor em tratar melasma somente. O outro pode ser melhor em redução de medidas. O outro é bom para poder fazer tricologia. Enfim, você vai fazer tudo bem, mas no que você é bom? Você tem que ter um diferencial, você tem que ter um destaque. Por que isso? Porque quem caça todo mundo fica sem ninguém. Então você vai ter que começar a dar uma selecionada ali, tá? E aí você tem que colocar na sua bio também qual que é o problema que você resolve, de forma clara. Por exemplo, olha aí na minha bio, o que tem na minha bio? Na bio tem que eu chamo Julis e tem o quê? Que eu ajudo profissionais estetas a entregarem melhores resultados estéticos a seus pacientes. O que eu estou dizendo ali na minha bio? Que o meu Instagram, que o meu conteúdo, que o meu interesse é somente em profissionais estetas. Eu entrego conteúdo, eu quero conversar com profissionais estetas. Isso está limitando que outras pessoas me sigam, que o meu paciente me olhe? Não tá. Mas quem chegou ali entende que o meu linguajar, que a minha conduta, que a minha posição vai ser para profissional esteta, certo? Outra coisa que vocês têm que ter ali na bio também é um link, o que a gente chama de CTA, ou é o Call Action. O que é isso? É uma chamada para ação. O que é essa chamada para ação? Você vai fazer com que o seu paciente tome uma atitude que você quer. Então você vai colocar ali um link para que o seu paciente vá lá. Por exemplo, você quer que o seu paciente conheça o seu site, para que ele veja mais sobre o seu currículo, sobre os seus pacientes, os seus protocolos, sobre a beleza do seu site, o encanto e tal. Coloca lá o link do seu site. Não, você quer que o seu paciente ele entre em contato com você pelo WhatsApp para agendar uma consulta. Ok, coloque o link de WhatsApp. Você quer que o paciente faça X coisa. Enfim, esse link, esse botão, né, esse CTA, é chamando o seu paciente para tomar uma ação, para realizar uma ação, para realizar uma atitude. E isso você tem que pôr na tua bio. Por quê? Porque nós seres humanos, não somente os pacientes, nós estamos muito no automático. Então, se a gente não fazer uma chamada para ação, passa desapercebido. Por exemplo, se vocês correrem aí no meu feed, vocês vão encontrar posts em carrossel. O que eu faço nos meus posts dos carrossel? Lá na minha última página, eu falo assim: gostou desse conteúdo? Curte. Gostou? Encaminha para um colega. Gostou? Comenta. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um CTA. Eu estou te convidando a tomar uma atitude, a realizar uma ação. E você precisa de fazer isso com o seu paciente. O que você quer que o seu paciente faça? Marque uma consulta, conheça melhor o tanto que você é boa, conheça o teu currículo, conheça teus pacientes, conheça o teu espaço, tua clínica. O que você quer que ele faça? De acordo com o que você almeja que o teu paciente faça, é que você vai colocar ali no link do Instagram, tá? E aí tem uma coisa importante, uma dica muito legal. Vocês vão colocar apenas um link no Instagram. Um apenas. Existe um aplicativo que eu acho que é o Litrim. Eu esqueci o nome dele. Esse aplicativo faz com que você possa colocar vários links ali. Isso não é uma estratégia inteligente. Por quê? Porque quando o seu paciente clica naquele link que está lá assim, vai para o WhatsApp, olha a minha página, olha meus antes e depois. E faz não sei o quê. O paciente tem 4 opções. Ele tem tantas opções que ele não faz nada. Aí o paciente vai embora. Então, o link da bio tem que ser apenas um e tem que ser assertivo. É aquilo que você quer que ele faça, é aquela ação que você quer que ele faça, tá? Então, escolha dentro de todas as opções de links que você tem, o qual que para você é mais importante naquele momento, de acordo com o seu objetivo, e coloque apenas um link, tá bom?
Então esse link pode ser: converse comigo pelo WhatsApp, conheça um pouco mais sobre o meu trabalho, conheça meu site, conheça a minha clínica, enfim, aí você encaminha ele para um site, pode ser a agenda, enfim, o link que você achar melhor em relação a isso, tá? O seu feed, no seu feed você tem que ter um pouco de tudo. Porque a gente, igual eu comentei, nós somos humanos e humanos se conecta com humanos. Então você tem que ter sobre o seu profissional, sobre o seu cotidiano. Mostre para o seu paciente que você está no congresso, que você está fazendo um curso, que você está melhorando uma coisa X, Y. Por quê? Porque nós, gente, nós temos ego. Todo mundo tem ego. Nós temos que trabalhar isso. O seu paciente, ele se sente privilegiado, feliz e com ego de saber que você está fazendo um curso. Ele fala assim: nossa, tá vendo aquele doutor lá que postou essa foto X no congresso? Pois é, eu passo com ele. E ele enche a boca para falar de você. Então é importante que você tenha ali um feed que apresenta as alternativas, que apresenta o seu trabalho, que apresenta no que você é bom, mas que apresenta também um pouquinho do seu cotidiano. Tá? Gente, normalmente é assim: 80% do seu Instagram tem que ser voltado para o seu trabalho, 10% tem que ser voltado para lazer. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Se você for olhar, por exemplo, o meu Instagram, eu não sigo essa regra de 80/10, eu sigo uma regra de 90/10, tá? Por quê? Porque eu tenho mais facilidade de conversar sobre profissional do que de pessoal. É algo que eu tenho que melhorar? Sim, com certeza, tá? Mas o meu Instagram tem dado bons frutos, então vocês têm que começar a trabalhar nisso também. Uma outra coisa que eu sugiro que vocês façam é: comecem a coletar depoimentos dos seus pacientes, tá? Tem muitos conselhos que ainda não permite trabalhar com antes e depois. E ainda existe toda uma regra, uma legislação para a gente poder trabalhar com antes e depois. Então, para evitar talvez essas burocracias desnecessárias, comece a coletar depoimentos dos seus pacientes. E bom seria se vocês conseguissem depoimentos em vídeos. Por quê? Porque vídeo é gente conversando, é gente mexendo, tem expressão. Passa o realismo para o seu paciente, passa a verdade para o seu paciente. Júlia, eu tenho que ficar preocupada em fazer a anamnese, em cobrar do meu paciente, em fazer o serviço e ainda cuidar das minhas redes sociais? Precisa. Dou conta de tudo? Gente, começa devagarzinho, começa fazendo uma postagem por semana, começa a tentar coletar um depoimento ali, outro ali, uma foto bacana com o seu paciente, mas faz uma foto legal, não faz aquela foto chatinha, vem cá, nossa, aquilo não é sem graça, o paciente já entende que você está fazendo aquilo tudo para marketing. Não, conta uma história bacana. Olha, esse paciente aqui, ele tá comigo desde o dia X, a gente passou pela dificuldade tal, agora a gente conseguiu e hoje nós estamos finalizando o tratamento, a paciente está feliz, olha que bacana. Conta uma história. Toda foto que você postar, toda coisa que você postar, conta uma historinha ali, porque pessoas se identificam com pessoas. Tá? E aí vocês vão sentindo, porque tem pacientes que ele tem a necessidade que você faz uma postagem e marca ele. Tem pacientes que não quer. Então você vai conversando com o seu paciente e vai sentindo. Aquele paciente que você sente que tem essa necessidade, você precisa de aproveitar isso a seu favor, tá bom? Uma outra coisa que eu sugiro que vocês façam é que vocês tenham um nicho. O que é isso? É o seu diferencial. É o seu destaque. Em que você é boa? Gente, quem é boa em tudo não é boa em nada. Você vai ter que escolher uma coisa que você vai ser muito foda para se destacar. Então, assim, vou repetir. Nós, estetas, podemos fazer inúmeras coisas. Mas a qual que você é melhor? A qual que você faz com mais prazer? A qual que você tem melhores resultados? Por quê? Porque é essa coisa, esse procedimento que você faz, que com melhor resultado, é que você vai ser o seu chamariz para outros pacientes. Júlia, mas aí o paciente vai querer vir só por causa daquilo e eu vou perder as outras coisas? Aí tem duas vertentes. Ou isso vai fazer com que você atraia muitos pacientes para outras coisas, inclusive para isso que você quer, ou você vai começar a filtrar o seu paciente para ele te procurar para fazer exatamente essa X coisa que você faz boa. E as duas são boas.
Você pode ter muitos pacientes para diversas ou você pode ter muitos pacientes para uma coisa só. O importante é ter muitos pacientes que pagam. E se você tiver muitos pacientes para uma coisa só que você é boa, excelente, porque se você é bom naquilo, você vai entregar bons resultados, vai ter resultados maravilhosos, vai ter ótimos depoimentos, vai ter ótimos pacientes, vai ter ótimas indicações e você vai ter cada vez mais. Então tenha um nicho, se destaque. Eu sou boa em preenchimento labial, eu sou ótima em bioestimulador, eu sou ótima em tratar vasinhos, eu sou muito boa em redução de medidas, eu sou boa em rinomodelação, eu sou boa em blefaroplastia, jato de plasma, sei lá. Escolha o que você é bom e se destaque naquilo que você é bom. Para quê? Para quando o seu paciente for lá no seu feed, que ele for lá passear nas suas redes sociais, ele já olha de cara e fala assim, nossa, é isso que eu estou procurando. Porque você lembra que a primeira coisa que eu falei ali no feed de vocês é o seguinte, que lá no seu feed tem que ter informações, tem que estar claro que você é o profissional que o seu paciente está procurando. Então, por isso que você tem que ter uma bio ali muito tranquila. E por fim, gente, vocês precisam sim investir em tráfego pago e tráfego orgânico. O que é tráfego orgânico? Tráfego orgânico é o que as redes sociais faz por si sozinho, sem você pagar. Por exemplo, todas as lives que eu faço com vocês, eu peço para vocês a seguinte coisa. Me segue nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e ativa o sininho de notificação. Para quê? Para que as redes sociais avisem a vocês que eu fiz uma postagem. Então, quando a gente trabalha com orgânico, eu estou contando que as redes sociais por si só faz o trabalho dela. Portanto, como o Google, YouTube, Facebook, Instagram, eles entenderam que as redes sociais, elas são muito mais uma ferramenta de trabalho que pode gerar dinheiro para eles do que somente lazer, eles começaram a entregar os nossos conteúdos gratuitos cada vez menos pessoas enxergam o nosso conteúdo. Para quê? Para que a gente tenha a necessidade de pagar para essas ferramentas, para que essas ferramentas distribuam aí os nossos serviços, distribuam os nossos trabalhos. E aí, gente, não se engane. Às vezes, eu já tive alunos que comentou assim, mas eu vou pagar para as redes sociais, eu não vou conseguir resultado. Pensa bem, as redes sociais, qualquer uma dessas que eu comentei sobre o Google, Facebook, Instagram e YouTube, porque são essas 4 redes que eu ensino dentro do meu curso. São as que eu domino mais, tá? Então, essas 4 redes, o que elas querem? Elas querem alcançar o seu objetivo. Elas querem te ajudar a alcançar o seu paciente-alvo. Por quê? Porque se você está pagando para elas e elas estão trazendo o paciente que você quer, que você procura, o que você vai fazer? Pagar mais da próxima vez, certo? E se porventura elas começarem a não trazer o paciente que vocês querem, você vai deixar de pagar, então eles vão perder dinheiro. Então, gente, as redes sociais, elas estão aqui para nos ajudar. E o fato de você trabalhar pelo tráfego pago, se você conseguir orientar, direcionar a tua campanha para o que você quer, e aí quanto o seu pixo, gente, para ser bem vulgar, uma analogia assim bem grosseira é assim, pensa que você tem um animal de estimação, um cachorrinho. Eu gosto de falar de cachorro, porque cachorro eu tenho um monte. Você pega o ossinho, uma bolinha, e joga a bolinha para fora. Aí o que o cachorro vai fazer? Vai lá e busca a bolinha e te entrega, certo? Pixel é a mesma coisa. Pixel é uma ferramenta que nós temos dentro das redes sociais que você vai gerenciar. Ela vai falar para esse Pixel assim, olha, eu quero pacientes que queiram fazer Botox. Quem é que quer fazer Botox? Geralmente são pacientes aí entre os 37 a 55 anos. Então eu quero mulheres. Por que mulheres? Porque mulheres gastam
gastam no impulso, homem não. Então eu quero mulheres nessa idade. E eu quero mulheres que ganham até X por mês. Por quê? Porque se elas ganhar X por mês, vai ter dinheiro para me pagar. Então eu quero essa mulher. E eu quero mais, eu quero mulheres ainda que são graduadas, que são domésticas, que são empresárias, que são autônomas, que são registradas. Eu posso escolher isso. E eu ainda quero mulheres que moram na cidade Y. E dentro da cidade Y, de preferência, é que moram no bairro fulano. Ou seja, eu tô falando pro meu cachorrinho, pro meu Pixel, todas as informações que eu quero, o perfil de paciente que eu quero. E aí eu vou soltar o cachorrinho, vou soltar o Pixel. O que o meu cachorrinho vai fazer? Ele vai correr nas redes sociais e ele vai pegar o paciente de acordo com todas essas marcações que eu falei e vai trazer para mim. Isso que é Pixel, isso que existe dentro das plataformas de redes sociais. E é por isso que quando você pesquisa lá uma máquina de lavar, aparece 300.000 máquinas de lavar depois para você. Então hoje, esteta, se vocês não usufruírem dessa ferramenta, que são as redes sociais, vocês vão ficar para trás, tá? Então vamos agora fazer um resumo de tudo que nós conversamos. Eu abordei para vocês duas situações. Então o tema de hoje é como atrair mais clientes. Duas situações. Primeiro, o paciente vem para você, mas não fecha. Eu te apresentei alternativas de como que você vai convencê-lo a fazer, a enxergar que aquilo é uma urgência, que aquilo é uma necessidade, certo? A segunda alternativa é como que eu faço, Júlia, se o paciente vir até mim? Porque eu sou muito boa de venda, eu me garanto, se o paciente chegar até mim, eu fecho. Mas eu não sei fazer ele chegar até mim. Aí sim, para fazer o paciente certo chegar até você, você vai ter que usufruir das redes sociais, você vai ter que ter aí a sua bio bem elaborada, conforme essas etapas que eu falei, e principalmente você vai começar a usufruir das ferramentas que o tráfego pago oferece para vocês. Tudo bem? Ativem o cachorrinho de vocês e coloquem o Pixel de vocês para ir atrás de pacientes-alvo. E outra, gente, não é difícil. Pensa, o paciente vai estar lá olhando uma receita de bolo e de repente você aparece lá. Você aparece lá falando do seu resultado, qualquer coisa que você é muito bom, que você é muito boa, e aparece. Vai aparecer um depoimento seu, vai aparecer um post muito bem elaborado que você fez, vai aparecer a sua clínica, vai aparecer o que você quiser que ele veja. Porque a rede social, gente, é a sua vitrine. O que você vai pôr na sua vitrine? O que você quer que o seu paciente veja. Por exemplo, o que eu faço? Eu vendo cursos. O que eu vendo? Eu vendo curso de exames laboratoriais voltados para a estética. O que tem na minha vitrine? Coisas que falam de cursos, de exames laboratoriais. Eu falo sobre benefícios, eu falo sobre as vantagens, eu falo como que quebra as objeções, eu falo como que você convence o paciente a fazer exame, eu falo quais exames que você tem que fazer. É isso. Então na minha vitrine tem isso. E para quem que eu estou expondo a minha vitrine? Para vocês, profissionais estetas. Então você vai ter que começar a expor a sua vitrine para o seu paciente-alvo. Então organiza a casa, organiza suas redes sociais, organiza seu feed, organiza sua bio, organiza seu link, faça lá a chamada para ação. E aí sim você vai começar a ver que as coisas vão começar a acontecer. Não é, gente, uma varinha mágica, isso é estratégia e vocês precisam de começar a usufruir sobre isso. Tá? Então, como uma alternativa, né, para que os meus alunos eles consigam ter melhores resultados, eu entreguei dentro do curso toda essa parte de gestão, de tráfego, de todas essas redes. Por quê? O que é o curso Você no Topo, para quem não sabe, para quem é novo aqui? O curso Você no Topo é a Você no Topo, análise e interpretação de exames laboratoriais voltados para a estética. Qual que é o objetivo desse curso? Fazer com que você entregue melhores resultados estéticos aos seus pacientes. Como que você vai fazer isso? Eu vou te ensinar a solicitar exames para o seu paciente e para você investigar como que estão as funções metabólicas do seu paciente, como que está o organismo desse seu paciente. Uma vez que você descobriu como que está o organismo do seu paciente, eu vou te ensinar, dentro do curso tem a parte de ortomolecular, suplementação,
toda a parte para você conseguir recuperar a homeostase do seu paciente, recuperar o organismo desse seu paciente. Então você vai achar o problema e você vai ter condições de resolver o problema. Ótimo. Só que só isso estava pouco. Os alunos, eles estavam conseguindo entregar bons resultados, eles estavam fazendo isso, mas eles queriam mais pacientes, eles queriam atrair pacientes. Aí o que eu comecei a fazer? A falar de tráfego, a falar de gestão, a falar de redes sociais. Por quê? Porque olha só que interessante. Se você entrega bons resultados, se você acha o problema do paciente, se você consegue resolver o problema do paciente e se você consegue atrair o paciente para sua clínica, o que mais que você precisa? Nada. Então está super completo, tá? Então, gente, comece aí a colocar em prática todas essas coisinhas que eu passei hoje para vocês, que eu espero que você tenha anotado. E comece amanhã a introduzir isso dentro da sua avaliação, dentro da sua clínica. E aí, nesse primeiro momento, vai ser um pouco difícil. Por que é difícil? Porque você não está acostumada. Então, você vai fazer uma pergunta para o paciente e vai te dar vontade de responder. Vai te dar vontade de justificar. Vai te dar vontade de justificar o teu preço. Vai te dar vontade de emendar uma pergunta na outra antes que esse paciente te responda a pergunta. Mas você vai respirar, você vai meditar e vai tentar seguir direitinho todas as orientações que eu te passei nessa live. Depois você volta aqui no meu Instagram e me conta como que foi a resposta, como que foi o resultado, tá bom? Poliana, vai ficar salva assim, essa vai, tá? Vou deixar aqui no feed. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Lembrando que o nosso próximo Conversa de Esteta vai ser agora quinta-feira, às 21 horas, que eu sempre faço esse bate-papo aí, eu converso de esteta na terça e na quinta, às 21, tá? Então, na quinta-feira, nós vamos conversar sobre os princípios de uma boa anamnese. Por que de uma boa anamnese? Porque bons resultados começam com a coleta de boas informações que você vai ter na anamnese. Então, não perca, quinta-feira às 21 horas. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até quinta, se Deus quiser.